Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora, professora de ciências, e a gente está aqui para mais uma aula de ciência. Então, pega seu caderno, pega sua caneta, tá bom? Para anotar tudo direitinho. Enquanto vocês pegam o caderno, pegam a caneta, eu vou beber aqui minha água. Beleza? E aí, pegaram o caderno, pegaram a caneta? Então vamos para aula. Bom, pessoal, como vocês estão vendo aí no título, na aula de hoje a gente vai falar sobre classificação dos seres vivos. A gente está aí algumas aulas falando sobre a diversidade de seres vivos que existem no mundo. E hoje a gente vai falar sobre a classificação desses seres vivos, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, a classificação dos seres vivos nada mais é que a organização deles. Tá bom? Então, deixa eu pegar aqui. A classificação, ela está relacionada com o processo de organização. A organização desses seres vivos de acordo com cada característica que ele possui e assim sucessivamente. Tá certo, pessoal? E a pessoa que classificou os seres vivos pela primeira vez, que organizou eles, foi esse carinha aqui, tá? Chamado de Carl von Linné. Eu até pedi que vocês fizessem uma pesquisa sobre ele, não foi isso? Então, essa pesquisa já era para vocês irem se familiarizando aí com esse conteúdo. Mas vamos simplificar esse nome porque todo mundo chama ele de Linneu, tá bom? Então, a partir desse momento, vocês vão chamar ele de Linneu também. Então, Linneu, lá em 1937, ele organizou os seres vivos. Lembram daquela historinha de organizar? Para organizar eu preciso de um critério de organização. Então, ele organizou os seres vivos de acordo com os critérios que ele considerou importante para classificá-los. Perfeito, gente? E aí, a gente chama esse processo de organização dos seres vivos de sistema Nature, tá bom? Então, esse sistema aqui que vocês estão vendo, esse agrupamento aqui nessa escadinha... Opa, deixa eu pegar uma borracha aqui que eu baguncei o negócio. Então, essa escadinha aqui que vocês estão vendo, nada mais é, tá bom? Que o processo aí de organização, de classificação de seres vivos. Não se preocupem que a gente vai ver cada um dessas organizações, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é que esse carinha aqui, Linneu, foi o precursor aí da classificação dos seres vivos. E ainda hoje, olha só, em 1937, vocês nem os pais de vocês existiam, imagine vocês. Então, é algo que há muito tempo atrás e ainda hoje a gente utiliza esses critérios de classificação que Linneu escolheu exatamente por isso, porque foi muito bem organizado, tá bom? Perfeito, gente. E aí nós iremos ver cada uma dessas classificações, tá bom? Então vamos lá. Perfeito, pessoal. Então, como eu falei para vocês, Linneu utilizou critérios de classificação, tá bom? Para organizar todos os seres vivos. E aí ele agrupou os seres vivos de categorias que são mais abrangentes para categorias que são menos abrangentes. Aí vocês podem se perguntar, professora, como assim? O que é abrangente? Então, imaginem. Vamos pensar na nossa escola, tá? Se eu falar assim, todos os alunos da escola Marcílio Flávio Rangel. Então, eu tô falando todos os alunos, tá bom? Então, é algo abrangente. Existem diversos alunos lá na escola Marcílio Flávio Rangel. Assim é com o reino animal, tá bom? E nós fazemos parte desse reino também, tá bom? No reino dos seres vivos, perfeito? Então, é algo abrangente. Se eu falar todos os alunos da escola Marcílio Flávio Rangel, é a mesma coisa de eu falar todos os seres vivos que existem na Terra, perfeito? Agora, se eu quiser ser mais específico, os alunos do ensino fundamental
2. Ó, já fui mais específico. Alunos do ensino fundamental 2 são alunos do quê? Do 6º ao 9º ano. Então, ó, eu tô saindo do mais abrangente, olhem só aqui, tá? Essa bolinha aqui de cima, e tô caminhando pro menos abrangente, tá? Aí eu falo, não, peraí, eu ainda não tô entendendo. Alunos que estudam na escola Marcílio Flávio Rangel, que estudam no ensino fundamental 2 do 7º ano. Olha só, fui super específica agora. Tô indo para menos abrangente. E se eu falar alunos do 7º ano A? Tô sendo mais específica ainda, não é isso? Então, do mais abrangente, eu parto de uma coisa bem grande, tá? De todos os seres vivos, por exemplo, até o mais específico. Tá certo, pessoal? Então, foi dessa forma que Linneu utilizou os critérios de classificação. Ele saiu de algo mais abrangente para menos abrangente, como está sendo mostrado aqui, ó. Do mais abrangente, tá? Para a menos abrangente. Tá, professora? E que categorias são essas? Então, a gente vai estudar cada uma delas, tá bom? Essas categorias, elas são chamadas aí, ó, de reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, tá? Então, reino é algo muito abrangente. E aí vai diminuindo até chegar em espécie, que é o menos abrangente. Vou dar um exemplo para vocês, bem prático. O reino onde nós, seres humanos, estamos inseridos é o reino animal, também chamado de reino animalia, tá bom? E aí no reino animal eu tenho vários seres vivos, não é isso? No reino animal eu vou ter cachorro? Vou. No reino animal eu vou ter leão? Também. Vou ter urso? Também. Vou ter inseto? Vou. Então, vocês entendem que é algo bem abrangente? E nós, seres humanos, fazemos parte desse reino animal, tá bom? E aí eu venho chegando aqui, ó, até o mais específico, que é a espécie, que é Homo sapiens sapiens, que é a espécie que a gente faz parte. Então, eu e vocês que estão assistindo essa aula agora, somos homens Homo sapiens sapiens, tá bom? Então, nós fazemos parte dessa espécie. Então, eu saio de algo que é muito abrangente para o menos abrangente. Então, vamos lá, repitam comigo. Quais são as classificações que Linneu determinou? Reino, todo mundo falando comigo. Filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Tá bom? Perfeito, pessoal. E aí, vocês têm que necessariamente saber essa ordem aqui de classificação, porque imaginem, eu pergunto lá na prova, qual é a classificação dos seres vivos de acordo com Linneu? E aí vocês vão ter que saber que os seres vivos, eles estão classificados em reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Aí vocês podem se perguntar, eita, meu Deus, agora será que eu vou ter que decorar tudo isso? Bom, existe um macetezinho para vocês decorarem isso aqui, tá? A classificação dos seres vivos, que é o reficofage. Olha só, não esqueçam dessa palavra, porque eles podem, essa palavrinha aqui, reficofage, pode salvar vocês na prova. Então, por quê, professor? Olha só, reficofage é um macete para vocês aprenderem a classificação dos seres vivos. O re de reino, tá bom? O fi de filo, tá certo? O c de classe, o O de ordem, tá? O Fá aqui, o F, fica o Fá. Então, o F, família. O G de gênero e o E de espécie. Então, isso que significa aí o reficofage, tá bom? Então, se eu perguntar na prova ou numa atividade, qual é a classificação dos seres vivos de acordo com Linneu? Aí vocês vão falar, eita, o reficofage. Mas não vou escrever reficofage, tá? É só um macetezinho para vocês se lembrarem. Reino, de re. Fi, de filo. C, de classe. O, de ordem. F, Fá, de família.
o G de gênero e o E de espécie, tá bom? Deixa eu só apagar aqui rapidinho. Então, vão repetindo aí reficofage, tá bom? Que é um macete aí para vocês aprenderem sobre a classificação dos seres vivos, tá certo? Facinho, né? Com reficofage. Perfeito, gente. Agora, eu vou pedir que vocês pausem esse vídeo agora, tá bom? Pausem aí o vídeo e copiem aqui, olha só, a classificação dos seres vivos. Vocês vão copiar o título, classificação dos seres vivos, e vão copiar isso aqui, ó. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. E vão copiar o macetezinho reficofage, tá bom? Então, pausem o vídeo e aí a gente continua, tá certo? Perfeito, então pausaram? Então vamos continuar. Só se você copiou que continua, hein? Se você não copiou, pausa o vídeo e copia. Só depois que você continua. Mas para quem copiou, vamos continuar. Bom, pessoal, deixa eu voltar aqui rapidinho. Nós iremos estudar, tá? Nós iremos estudar cada uma dessas classificações. Especificadamente, nós vamos focar em duas delas, tá bom? Nós vamos focar no reino, tá? Nós iremos estudar os reinos e vamos estudar os gêneros e as espécies, tá bom? Essas outras aqui, que são intermediárias, deixa eu até marcar que a gente vai ver. Ó, nós iremos estudar o reino, tá bom? Iremos estudar aqui gênero e espécie, tá bom? Essas outras aqui do meio, tá? Elas são bastante específicas. A gente não vai ver aqui os filos, as classes, as ordens e as famílias, tá bom? Isso vocês vão ver só lá no ensino médio. Mas vocês precisam saber esses nomes aqui, ó, de classificação dos seres vivos. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, tá bom? Para lembrar disso, é só lembrar do reficofage, tá certo? Perfeito. E nós iremos ver reinos, gêneros e espécies. Vamos estudar minuciosamente. Vocês vão sair do 7º ano sabendo muito sobre isso, tá bom? Então, vamos começar aqui pelos reinos, pessoal. Então, todos os seres vivos que existem na face da Terra, que vocês nem imaginam que existem, mas existem, eles estão classificados em 5 grandes reinos, tá? Então, existem 5 grandes reinos aí que os seres vivos estão inseridos, tá bom? Então, partindo do menos complexo, digamos assim, tá? Entre aspas, dos menorzinhos até os maiores, tá? Então, quais são esses reinos? Então, é o reino Monera, tá bom? E aí, no reino Monera, eu vou ter as bactérias, tá? Então, aqui embaixo, olha só, vou circular aqui para vocês. Então, aqui embaixo, vocês estão vendo aí bactérias. Então, as bactérias fazem parte do reino Monera, tá bom? E nós iremos ver o reino Monera mais adiante, nas próximas aulas, tá? O próximo reino é o reino protista, tá certo? Então, nesse reino está inserido as algas, tá bom? Então, quem foi na praia sabe que quando você entra no mar, tem tipo umas folhinhas, assim, não são folhas, são algas, tá bom? Então, as algas, elas fazem parte do reino protista, juntamente com protozoários, tá certo? Nós também iremos estudar nas próximas aulas o reino protista, tá bom, pessoal? O próximo reino é o reino fungi, tá? E como o próprio nome já diz, no reino fungi está inserido aí os fungos, tá? Nós até vimos aí sobre fungos na aula passada, não foi isso? Então, o próximo reino é o reino vegetal, tá? E no reino vegetal está inserido aí todas as plantas, todos os seres vegetais que existem, que nós também iremos estudar cada um deles, tá? E o próximo e último reino é o reino animal. E no reino animal está inserido todos os animais que existem na face da Terra. Começando aí pelos mais, digamos assim, com menos estruturas, até os mais complexos, que são os mamíferos, que a gente faz parte,
é desse reino, tá bom? Do reino animal, estamos inseridos aqui nos mamíferos. Tá bom, pessoal? Então, quantos reinos existem? 5 reinos. Quais são eles? Repitam comigo. Monera, protista, fungi, vegetal e animal, tá certo? Agora vocês vão pausar esse vídeo aqui nessa tela, não precisa desenhar tudo isso aqui que está sendo mostrado, não. Vocês só vão copiar a palavra reinos, tá? E vocês vão copiar aqui, ó, monera, protista, fungi, vegetal e animal, para vocês ficarem sabendo quais são os reinos que existem, tá bom? Então, pausem esse vídeo agora e copiem essa informação aí no caderno de vocês, tá bom? Então, nos vemos daqui a alguns instantes. Bom, pessoal, então, voltando, e aí, vocês copiaram? Só quem copiou, continua. Se você não copiou, pausa e copia, tá bom? Que essa é a oportunidade para vocês copiarem esse conteúdo que tá mastigadinho para estudar para a prova, para estudar para as atividades, tá bom? Para sair daqui muito bom aí em ciência. Bom, então vamos continuar. Beleza, pessoal? E aí a gente chega nas espécies, né? Lembram que a gente tem de reino até chegar em espécie? Nós temos vários outros grupos. Só que, como eu falei para vocês, a gente não vai ser tão específico nesses outros grupos, porque não interessa muito pra gente aqui no 7º ano, tá bom? Só quando vocês chegarem lá no ensino médio, quem sabe eu seja professora de vocês, lá no ensino médio, e aí vocês vão aprender os outros grupos, tá bom? Então, beleza. Continuar aqui com espécie. Gente, um pé de alface dá tomate? Não, né? Não dá tomate. Uma cadela, ela consegue ter um filhote que seja um gato? Também não. E foi a partir dessas observações, tá? De que cada espécie era bastante específica, tá? Por exemplo, um cão e uma cadela, eles têm um filhote que é um cachorro, que aí vai ser um cão e uma cadela, né? Um cachorro macho e uma cachorra fêmea. Assim como um pé de tomateiro não vai dar laranja, vai dar tomate, não é isso? Então, a partir dessas observações, surgiu aí o conceito de espécie, tá certo? E o que é espécie, professora? Então, espécie, tá? É um grupo de seres vivos que podem cruzar em condições naturais e originar descendentes que são descendentes férteis. De novo, espécie é um grupo de ser vivo que podem cruzar em condições naturais e originar descendentes férteis. Então, a partir dessas observações, que quando dois animais que eram da mesma espécie cruzavam, eles originavam um descendente fértil. Foi daí que surgiu essa ideia de espécie. Como, por exemplo, aqui, essa família aqui de tigres que vocês estão vendo, tá? Esse tigre, essa tigresa que tiveram aqui esse outro tigre, que eu não sei se é macho ou é fêmea. Mas vocês entendem isso? Então, eles, olha, são da mesma espécie. Então, em condições naturais, eles conseguem cruzar e eles vão ter um descendente fértil, que é esse tigre aqui, tá bom? Então, essa galera aqui, essa família de tigre, são da mesma espécie, tá? Assim como, por exemplo, eu e vocês somos da mesma espécie, tá bom? Então, os seres vivos, eles estão divididos, eles são agrupados em espécies, tá bom, pessoal? Então, agora vocês vão pausar esse vídeo aqui nesse conceito de espécie, prestem bastante atenção, é muito importante, tá bom? Que é um conceito que é muito importante e é um pouco difícil. Então, vocês vão pausar esse vídeo, vão copiar no caderno de vocês aqui o nome espécie e vão copiar essa informação, que são grupos de seres vivos que podem cruzar em condições naturais e originar descendentes férteis, tá bom? Então, pausando o vídeo. Bom, então, se você já pausou, copiou, vamos continuar. Bom, pessoal, então esse conceito de espécie, ele é bastante amplo, tá bom? Então, os indivíduos
da mesma espécie, eles vão gerar descendentes que vão ser férteis, tá? Isso significa que esses descendentes, eles são férteis, eles vão dar continuidade àquela espécie, tá? Como, por exemplo, aqui, essa família aqui de cães, tá bom? Essa mamãe aqui, essa cadela, ela cruzou com um cachorro, não foi isso? E aí eles tiveram descendentes aqui, olha, os filhotinhos deles. E esses cachorros, quando eles crescerem, eles vão cruzar novamente e vão ter outros descendentes. Então, isso dá continuidade a cada espécie. Isso acontece com todos os seres vivos que existem, tá bom? Então, todos os seres vivos que são da mesma espécie, eles vão cruzar em condições naturais e vão ter descendentes férteis. Assim acontece com a família de pinguins, olha só que fofinhos. Então, os pinguins, pinguim macho, pinguim fêmea, vão cruzar e vão ter um pinguizinho, tá bom? Então, eles são da mesma espécie. Quando esse pinguinzinho aqui crescer, ele vai cruzar e aí vai ter outros descendentes férteis, dando continuidade à espécie de pinguins, tá bom? E assim acontece, como eu falei para vocês, com todos os seres vivos, tá bom? Que são da mesma espécie. Todos os seres vivos que são da mesma espécie, eles conseguem cruzar, tá? E conseguem ter descendentes que são férteis, tá bom? Agora vocês vão pausar esse vídeo novamente, não precisa copiar o nome espécie, só copiem embaixo do que vocês copiaram na informação anterior, que são indivíduos da mesma espécie e geram descendentes férteis, tá bom? Então, copiando. Bom, pausaram o vídeo, copiaram, então vamos continuar. Perfeito, pessoal. Só que existem exceções, tá? Existem exceções na natureza. A natureza é bastante complexa, tá? Existe uma diversidade de seres vivos, uma diversidade de coisa, né? Deus foi muito esperto em fazer tudo isso. Então, existem exceções também. E essas exceções são chamadas aí de animais híbridos, tá bom? Então, os animais híbridos, como o próprio nome já diz, eles são híbridos. Nossa. Vocês me desculpem, são os meus vizinhos que estão chorando aqui. Mas vou fechar aqui a janela e a gente continua. Vamos lá. Continuando, me desculpem. Bom, os animais híbridos, pessoal, eles vão ser o resultado do cruzamento entre dois indivíduos, olha só, que eles não são da mesma espécie, tá? Então, os animais híbridos, eles vão ser originados a partir disso. Então, em filme de ficção científica, existe muito isso, negócio de híbrido aí, tá? Então, quando dois animais que não são, dois indivíduos, tá? Desculpem, dois indivíduos que não são da mesma espécie cruzam, eles vão originar um animal híbrido. Nem sempre isso acontece, tá? Nem sempre isso acontece, são raros os casos, mas eles acontecem, tá bom? E esses animais híbridos, eles não vão ser férteis, tá? Eles não são férteis. Então, um exemplo disso é a égua e o jumento. Olha só, aqui é uma égua bonitona e aqui é um jumento. Eles conseguem cruzar, só que eles não são da mesma espécie. A égua é de uma espécie, o jumento é de outra espécie. Mas eles conseguem ter um descendente, que é a mula. Só que a mula, pessoal, não é fértil, tá? A mula não consegue ter filhos. Outros bebês mula não conseguem. Então, a mula é um animal híbrido, tá bom? Que é resultado do cruzamento entre dois indivíduos que não são da mesma espécie, tá? Agora eu quero que vocês pausem esse vídeo e copiem essa informação aí sobre animais híbridos, tá bom? Vocês vão copiar aqui animais híbridos e vão copiar essa informação aí que tá escrita para vocês, tá bom? Então, pausando o vídeo e aí assim que vocês copiarem a gente continua. Então, pausaram? Então vamos continuar. Bom, pessoal, existem outros exemplos de animais híbridos na natureza. Existe uma série de exemplos, tá? Eu trouxe animais, mas existem vegetais também que são híbridos, tá? Mas eu trouxe animais porque é mais interessante, né? Bom, olha só outro exemplo de animal híbrido que existe na natureza, tá?
a zebra e o cavalo não são da mesma espécie. Nitidamente, eles não são da mesma espécie, né? Eles são muito diferentes. Só que a zebra, ela pode cruzar com um cavalo. É uma condição, assim, muito rara, mas pode acontecer que aconteça. E aí eles vão originar um animal que é híbrido, que é o zebralo, que significa zebra e cavalo, tá bom? Olha só o zebralo aqui como ele é muito diferentão. Então, todo esse fenótipo dele, todas essas características aqui, são porque ele foi originado aí do cruzamento entre uma zebra e um cavalo, que não são animais da mesma espécie. E o zebralo, ele não vai ser fértil, tá bom? Ele não vai ser fértil. É uma espécie que é híbrida, tá? Então, vamos continuar. E, por fim, eu trouxe aqui outro exemplo para vocês de animal híbrido, tá bom? Que já foi documentado aí, que já viram por aí, que é o ligre, tá? O ligre, ele é um animal que ele é resultado do cruzamento de um leão e de uma tigresa, tá? Então, esse aqui é o ligre. Olha só como ele tem uma cara mais ou menos de leão, mas ele tem listras de tigre. Então, por isso que o nome dele é ligre, tá bom? Então, o ligre não é fértil, ele não consegue ter filhos e ele é um animal híbrido, tá bom? Perfeito, gente. Então, essa foi a nossa aula de hoje, uma aula bem legal, né? Falamos aí sobre a classificação dos seres vivos. Falamos também sobre o conceito de reino, quais são os reinos, conceito de espécie, não é isso? E aí nós temos muito a ver pela frente aí sobre as espécies. Tá bom, gente? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que tenham aprendido tudo direitinho, espero que também tenham copiado, tá bom? Então foi isso, pessoal. Forte abraço para todos, um beijão e até a próxima aula.